Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui Pastor Melquisedeque, passando para lhe desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir essa aula, mas eu quero te convidar, gente, em rápidos minutos aqui, conversar um pouquinho sobre o tema da lição de número 9, vontade, o que move o ser humano. Lição essa que, permitindo Deus, nós estaremos estudando, trabalhando aí com os nossos alunos no próximo domingo, já no dia 30 de novembro. Já estamos caminhando para o final do ano de 2025 e final do trimestre, e eu tenho certeza que Deus tem abençoado a tua vida com um estudo sistemático da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, se inscreva, né? Deixa aí o seu comentário do local de onde você é, e desde já eu quero deixar o meu grande abraço aí para o meu pastor presidente, pastor Antônio Ferreira, por esse projeto tão especial que está acontecendo aqui no campo de Maringá, todos os meus amigos dirigentes e superintendentes da Escola Bíblica Dominical e, por que não dizer, todos os alunos, né? Louvamos a Deus por este espaço que temos aqui de aprender a Palavra de Deus. Quero dar um recado também, Maringá estará hospedando a nossa convenção entre os dias 8 e 11 de dezembro, né? E todos nós somos voluntários para trabalhar e fazer bonito aqui como anfitriões, né? Deus tem abençoado o nosso campo de uma maneira muito especial e nós somos convidados aí a somar forças juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Antônio Ferreira, pastor Jackson Ferreira, todos os membros, né, da nossa diretoria e amigos aqui do nosso campo. Deixando aí um abraço também para o pastor Robson Lara, meu amigo, o doutor Rodrigo, né? E que esses dias nós estivemos aí conversando, tomando um café junto. Deus abençoe, doutor, pela sua gentileza. E amigos também que temos, né, espalhados aqui em Maringá, pelo Estadão do Paraná e a minha Rondônia, né? Deus abençoe, pastores amigos, meus amigos ali de Santa Catarina, né, do estado do Mato Grosso, da Bahia, São Paulo. São muitos os amigos que temos aí, pastores espalhados lá do Rio Grande do Sul. Então eu deixo um forte abraço para todos vocês, meus dois amigos ali nos Estados Unidos, pastor Jado e pastor Daniel. Que Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial. Dado os avisos aí e também os abraços, né, nós vamos aqui introduzir então o estudo da Palavra do Senhor, da lição de número 9. Também deixando aclarado para os irmãos aqui do nosso campo e de outras denominações daqui da cidade de Maringá, que na sede, todas as quintas-feiras, nós temos o nosso IBADEP, né, o nosso Instituto Bíblico ali de Teologia, todas as quintas. Se você tem um desejo de se aperfeiçoar na Palavra de Deus, nos procure para você fazer a sua inscrição. Pode estar me procurando o pastor Ricardo Almenara e a irmã Maria Antunes, e nós estaremos ali te recebendo muito bem para você estudar a Palavra de Deus, né? Quero mandar um grande abraço também para os alunos da ETAD que já entraram de férias. Que Deus abençoe vocês, né, por este ano letivo. Mando a minha saudação também para o diácono Cleverson, né, ali do Hortência. Que Deus abençoe você, meu amigo, de uma maneira muito especial, né? Ele me deu aqui essa coleçãozinha aqui, olha que maravilha, um presente que nós ganhamos. Deus abençoe de uma maneira especial, já está aqui na estante, né? Mas não é só para ficar aí brilhantando na estante, é para a gente estudar e como vale a pena, tá bom? Deus abençoe a tua vida e a tua família. Queridos, vamos lá. Depois de todo esse preâmbulo, né? Vontade, o que move o ser humano. Olha a lição que a gente tem em mãos. Texto áureo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o que? A concupiscência da carne. A gente vai estudar aqui sobre vontade, né? Nós já estudamos, né, sobre sentimentos, uma parte do intelecto, né? As faculdades, parte das faculdades mentais que temos. E nós vamos aqui ressaltar na introdução a nossa verdade prática, e o nome já diz verdade prática, né? Guiada por Deus
a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Sempre a gente trabalha aqui os objetivos da lição. Tem a leitura bíblica em classe, você já sabe, e eu estou aqui conversando bastante com professores, não é verdade? Em todos os comentários aqui, sempre tem um professor ou outro que a gente está conversando aí no privado, tirando algumas dúvidas, e o objetivo da nossa lição, ou todas as lições, tem 3 objetivos. O primeiro é explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Você pode pegar qualquer dicionário, né? Você pode trazer ali para o teu aluno, olha, o conceito de vontade a partir do Hawais, a partir do Aurélio, a partir da semântica da palavra, do latim, né? Só que o autor aqui da nossa lição, que é o pastor Silas Queiroz, ele traz um objetivo muito específico, né? Muito claro aqui. Existem objetivos gerais e objetivos específicos. E nesse objetivo aqui ele está trazendo explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Deus faz o ser humano com capacidade de escolha, de pensar, de agir, de interagir. Um ser tríplice, a gente tem reforçado isso aqui todas as aulas. Segundo objetivo, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano. Você já pensou? Mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. Note que nós temos aí um conflito entre a carne e o Espírito. Se a gente alimenta o Espírito, né, o Espírito vai sobressair sobre a carne. Por quê? Porque a sarx, no grego, né, é a nossa natureza pecaminosa que herdamos a partir do pecado adâmico. Terceiro objetivo, ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Há um desenvolvimento, né? E dá para a gente poder identificar todo o processo. A questão de que a pessoa, o indivíduo, ele é tentado, né? Vem o pensamento, do pensamento vem a vontade, da vontade vem a prática e a prática a consequência. É um combo, é um fenômeno completo, a gente vai ver aqui na frente. Correto? Então, nós temos várias sugestões aqui de métodos para a gente poder trabalhar com o nosso aluno. A gente pode dar uma aula expositiva, a gente pode trazer um slide, a gente pode fazer uma projeção, a gente pode fazer um trabalho na classe com os nossos alunos, a gente pode dar o material para eles trabalharem durante a semana, né? Temos intermináveis grupos aí no WhatsApp, mas ainda é um meio que a gente consegue convencionar. Faça lá da tua sala, né? Qual é o nome da tua sala lá, a propósito? É Heróis da Fé, né? É Parecidos com Cristo, tem vários nomes de sala aí, né? Qual é a sua sala aí dos adultos? Pega ele, coloca lá, faz um grupo, dinamiza, chama, telefona, né? Faz um extra classe, visita teu aluno e vai dar tudo certo. Isso é muito importante para o crescimento da nossa escola bíblica dominical, que disparado é a melhor escola do mundo, não tem férias, né? É uma escola maravilhosa onde nós aprendemos. É a única escola que a gente aprende, né, a palavra de Deus de maneira sistemática. E também a gente tem vários auxílios aí, né, sendo auxílios bibliológicos, teológicos, e isso é muito bom para nós estarmos estimulando, né, os nossos alunos a reflexão, a inflexão de tudo aquilo que nós podemos aprender, correto? E ao final desta lição a gente precisa compreender também que tenho escolhido agradar a Deus ou satisfazer a mim mesmo. Então, para além dos objetivos, nós precisamos, né, responder essa pergunta aqui. Tenho escolhido agradar a Deus ou satisfazer a mim mesmo? Satisfazer a minha vontade. Lembra? Vamos lá, dar aquela pincelada na psicologia, né, na psicanálise, lá o id, o ego, o superego. O id é aquela parte, né, que o camarada ele quer, tem aqueles desejos, as paixões, tem aquela vontade de fazer as coisas, aquele ímpeto, né, mas ele é regulado, né, pelo o ego, e o contraponto disso aí
regulado pelo superego, né? E aí o ego ele tem que decidir para onde vai. Mas para além, né, desse caminho da psicanálise, a gente precisa entender, né, que o ser humano, dotado de uma faculdade mental, tem sim vontades e no processo da vontade, obviamente, nós vamos agir, nós vamos praticar determinados comportamentos, seja estes regulados por uma lei moral ou não, né? O ser humano ele é dotado sim de uma capacidade de escolha e muitas das vezes ele acaba escolhendo o errado e o errado tem consequências, tal como a escolha certa também tem consequências muito salutares para a vida do ser humano. Aperte os cintos, pegue seu café. Estou aqui com a xícara da Anglia aqui, né, de enfermagem. E vamos para a nossa lição, para o nosso comentário. Na nossa introdução, então, a gente vai conversar com o nosso aluno dizendo, olha, que nas lições anteriores nós estudamos aí as duas principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade. Lembra que nós estudamos isso? Então a gente viu a relação, né, entre o que pensamos, sentimos, né, o que pode influenciar a vontade e as nossas decisões, aquilo que nós vamos fazer. Então pensar, agir, desejar, né? Que mais? Todo esse comportamento ele costuma, né, ou convenciona-se aí compor de um fenômeno da experiência humana. Então o ser humano ele tem tudo e mais um pouco desta combinação de pensar, sentir, desejar e agir. E é fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Sempre à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso esteio, é o nosso fundamento, é a nossa base. Olha o tamanho aqui da palavra de Deus, né? Bíblia pentecostal aqui, essa Bíblia aqui tem mais de 20 anos ela. Então olha só, ela é a nossa base, a base que cimenta aí o nosso caminho. Então, à luz da palavra de Deus, a gente pode compreender sim o ser humano, não é só sob a ótica da ciência. Compreenda que o ser humano ele foi feito por Deus, formado por Deus do pó da terra. Isso não é uma história de carunchinha. Desde quem quiser que fale, não é verdade? Vai ter um monte de gente que vai criticar, vai dizer que não é verdade, vai dizer que isso daí é mito, vai dizer que isso é coisa da cabeça do ser humano, que não acredita. Não se preocupe com isso. A tua e a minha missão é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A gente tem que estabelecer, irmão, uma base e nós temos que fielmente acreditar na palavra de Deus, porque existe céu, existe inferno, Deus e diabo, é um dualismo mesmo, né? E pastor, mas muita gente não acredita. Só faça a vontade de Deus, meu irmão. Porque muitas das vezes até a gente fazendo o que nos é proposto, ainda assim, né, há um quê de inutilidade na gente. Então precisamos avançar muito mais. Vontade, motivação e ação. É o primeiro tópico. O segundo tópico da nossa lição vai trabalhar, vou até avançar aqui, desejos, 2 pontos, da escravidão e a redenção. E o terceiro tópico, a gente vai trabalhar aí, juntamente com o nosso aluno, o ensino sobre os desejos em Tiago, ou seja, na carta de Tiago, que é uma carta muito prática, né, que foi escrita para os irmãos do seu tempo, obviamente, e recai sobre nós, né, que somos a igreja do Senhor. Então, qual é o conceito de vontade? Vamos lá, vamos trabalhar o conceito de vontade com os nossos alunos lá na classe domingo. Você vai lá destacar lá no quadro, lá no seu slide, né, lá numa cartolina, lá num paper. Volição, vontade e a capacidade humana de quê? De desejar, de querer, almejar, escolher e agir. É um mix legal, não é verdade? Pode ser entendida também como motivação. Então eu tenho uma vontade, eu tenho uma capacidade humana de quê? De desejar, de querer algo, né, de almejar. Eu desejo comprar o livro do pastor Silas Queiroz. Aí, ó.
fazendo aqui, ó, o nosso comentarista da nossa lição. E esse livro de apoio está muito bom, tá? Eu tenho desejo de escolha, eu tenho uma capacidade de escolha, de almejar, né? Eu acho muito interessante esse termo, né? Almejar, porque em algumas traduções, a carta de Paulo a Timóteo diz: aquele que almeja o episcopado, né? Excelente obra deseja. Então, aquele que deseja, aquele que almeja, aquele que escolhe, né? O episcopado, excelente obra deseja. Pode ser entendida também como motivação, ou seja, sem desejo ou vontade não há motivação e, via de regra, né? Consequência. Então, é um conceito amplo, há uma manifestação da vontade mesmo quando não fazemos, que não era originariamente a nossa vontade, mas de outrem, se a ela aderimos voluntariamente. Então, a despeito de ser um conceito amplo, a gente tem aqui uma base para a gente poder entender e passar para o nosso aluno. Você pode também ouvir o seu aluno, né? Pergunte para ele: o que você entende sobre vontade? Né? Ou pergunte para ele: o que é volição? São palavras sinônimas, então ele vai te responder lá. E você vai preparando o teu aluno durante toda a semana. Bom, aqui são algumas dicas que a gente vai dando, tá? Esse projeto ele tem essa peculiaridade aqui, não é só de ficar gravando vídeos e vídeos, e sim trazer aí algo a mais, né? Um plus a mais aí para o nosso professor. A conversão é um exemplo. Olha que link maravilhoso que o pastor Silas faz aqui, ó. A conversão é um exemplo de mudança de vontade humana por meio do arrependimento. Então, o ser humano, ele está arraigado nele a natureza pecaminosa, consequência do pecado adâmico, nós já falamos isso aqui. Então, ele possui vontades e desejos. Numa sociedade hedonista, que é o prazer pelo prazer, o ser humano ele vai querer fazer tudo aquilo que a sua carne, né, deseja. Só que quando nós nos convertemos, nós nos arrependemos do nosso pecado, decidimos fazer uma conversão a Cristo e seguir, olha, e se sujeitar ao seu senhorio. O grande problema está em que muitas pessoas, que o ser humano muitas das vezes que está atolado nas suas vontades e desejos pecaminosos, não se submete ao senhorio de Cristo. Você já viu aquele crente que não se submete à sua liderança, né? Ele está se afogando nos seus próprios desejos de soberba, né? Então nós sempre estamos aqui para aprender. Então vamos lá. Todo cristão verdadeiro aí, você vai elencar aí para o teu aluno, é alguém impulsionado pela graça de Deus. Aí aqui tem uma palavra muito legal que eu acho. Renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Paulo, ele brada, né? Ele diz assim, ó: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu carrego as marcas de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele tem muito isso, ele nos ensina, né? Por que eu estou citando Paulo aqui? Porque Paulo foi o responsável por várias cartas que ele espalhou, né, nas igrejas que ele havia fundado. Então ele é o maior escritor neotestamentário de que se tem notícia, né? O volume, a profundidade. Pegue a carta de Romanos que você vai ver a profundidade da revelação que Deus deu para aquele homem. Entendendo que Cristo, ele é o nosso... Ele é a nossa inspiração, é Cristo que é o nosso... A gente olha para ele e diz, não, eu desejo ser que nem Cristo, eu quero ser que nem ele. Mas a partir de Cristo, nós vamos ver pessoas também tão apaixonadas pela obra que decidiram viver, né, o senhorio de Cristo, se submeter. E Paulo é um exemplo cabal disso, né? Um homem que foi muito perseguido, mas que decidiu viver a vontade de Deus. Interessante também que na perspectiva paulina, né? Atos capítulo de número 9, ele quando é escolhido, Deus dá uma palavra muito forte, né?
lá para o Ananias, que não queria orar por ele. Ele ficou com medo lá. Ó, vai, este é para mim vaso escolhido, e eu mostrarei para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome, né? Tivemos agora o nosso simpósio da diaconia, e o pastor Elias Torralbo falou uma palavra que me chamou bastante atenção, que quando alguém é consagrado ao pastorado, ele brincou, né, dizendo que não sabia se dava os parabéns, ou se dava aí para ele, né, quase como assim, né? Boa sorte aí, porque você mais sofre, estou traduzindo aqui, parafraseando a palavra do pastor Elias Torralbo, você vai mais sofrer no ministério do que ter momentos bons, né? Mas vale a pena sofrer por amor de Cristo. Vale a pena, olha, eu tenho que te falar que vale muito a pena sofrer por amor a Cristo. Então, do pensamento à ação. Então, um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com o sentimento ou o desejo. Por exemplo, a gente pode pensar numa viagem, né, que a gente fez e tudo, e isso vai carregar algumas emoções, mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. Olha que legal. E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem, né, e repetir a experiência. Aí ele cita esse exemplo aqui, e depois ele vai trazer, à luz da palavra de Deus, o que aconteceu lá no Éden, não é verdade? E em um caso assim ocorre um fenômeno completo. Ele destaca aqui, ele quem? Pastor Silas Queiroz, o que escreveu aqui, o que comentou a nossa lição. Destaque isso para o teu aluno lá, pensamento, sentimento, desejo e ação. É um combo, né? Aí ele traz a experiência de Eva no Éden. E eu estou aqui com a palavra de Deus aberta, né? Capítulo de número 3 de Gênesis, versículo de número 6, presta bastante atenção, leia lá para o teu aluno. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Olha só que coisa interessante. A concupiscência dos olhos é o desejo pecaminoso do prazer carnal praticado na imaginação das pessoas. Esse é um conceito oriundo do termo, né, que está na palavra de Deus e, de uma certa forma, num viés teológico. Então, a concupiscência dos olhos é o desejo pecaminoso do prazer carnal praticado na imaginação das pessoas. Então, você pode trazer isso para o teu aluno, não é verdade? O que quer dizer concupiscência na Bíblia, né? É um termo utilizado para designar o que? Cobiça ou apreço, né? Muitas das vezes por bens materiais, por prazeres sexuais, ganância de poder e dinheiro. Então, você tem um termo aqui muito amplo, mas que você pode delimitar aqui para a sua aula. Então, Eva lá no Éden conversou com a serpente, foi enganada, passou para Adão, Adão comeu o fruto, todos foram sentenciados aí de uma forma. Então, ela é enganada, engodada, os olhos, né? Olhou, viu que a árvore era boa, o fruto era agradável, acreditou aí numa falsa elevação de nível, né? Vou ser como Deus. E aí manifestou-se o desejo, e do desejo a ação, e nessa ação, olha só, um pensamento, o desejo e a ação. Aí ela toma o fruto e come e ainda dá para o marido, e o Adão não faz nenhum tipo de filtro, né? Já pega e come também, peca junto. Fraqueza de vontade. Então, já é o subtópico 3. Adão peca e agora ele não respeita, né, a placa de proibição. Olha, não toque na árvore que está no meio do jardim. E o problema de Adão se deu na esfera da vontade. Existe um auxílio teológico aqui na lição muito importante que eu gostaria de destacar. Minha lição aqui está aberta aqui em PDF, que são os componentes básicos do ser humano. Então, no Novo Testamento menciona-se a mente, a gente já estudou o nous, né, e a vontade, que é o telema. A mente denota a faculdade da percepção intelectual, bem como a capacidade de fazer
julgamentos morais. E em certas ocorrências no pensamento grego, porque o Novo Testamento ele é escrito em grego, né? O grego koiné, uma língua morta, parece formar um paralelo com o pensamento do Antigo Testamento. Em outros termos, parece que os gregos distinguiam os dois, né? A mente e a vontade. Então, é interessante. E o que é vontade? Vontade ou volição humana pode ser representada, por um lado, como um ato da mente, que se dirige a uma escolha livre, nós temos essa capacidade de escolha, mas, por outro lado, pode ser motivada por um desejo que provém, né, do inconsciente. Então, ele destaca aí, e eu acho muito bom e muito importante você, professor, trazer um pouco desse auxílio aí teológico para o teu aluno. Isso está calcado aí nos escritos de Stanley Orton, né, na sua Teologia Sistemática. Eu tenho ela aqui, deve estar aqui por cima aqui. Stanley Orton, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, nas páginas de 245 a 246. Muito legal. Passando aí, que hoje nós vamos fazer bem rapidinho aqui, o tópico 2. Desejos, 2 pontos, da escravidão à redenção. Nós éramos escravos, né? Nós estávamos subjugados a uma lei, nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós recebemos como consequência uma natureza pecaminosa. Então, a experiência do deserto. Pastor Silas Queiroz traz a experiência do deserto para o povo de Israel, que ali se deixaram levar pela cobiça, tentaram a Deus, né? E, enfim, fizeram grandes, horríveis práticas, melhor dizendo, né? no deserto. Um tempo em que do tempo que eles saíram do Egito para a terra de Canaã, acho que não dava nem um mês direito. Ficaram 40 anos pela desobediência, né, pela cobiça, talvez por lembranças. Mas o Egito tinha isso, tinha aquilo. Não se submeteram, murmuraram. Grande pecado da nação de Israel. Murmurar, se divorciar de Deus, né, se distanciar do Criador. Então, apesar das grandes maravilhas, o pastor cita isso aqui na nossa lição, apesar das grandes maravilhas que houve ali no deserto, milagres, né? Água amarga se tornou em doce, coluna de fogo, uma nuvem que cobria para não serem queimados aí pelo sol do deserto, maná, enfim, grandes maravilhas Deus operou de maneira assim, a olho nu, e a glória de Deus vindo ali, né, sobre a tenda, e as pessoas não se aperceberam e acabaram murmurando. Toda uma geração morre, com exceção Josué e Caleb. Correto? Você pode citar aqui também alguns outros exemplos, sendo muito rápido, né? E prático aí, tá bom? Só para que a gente possa entender também, a vontade e a capacidade humana, a gente já sabe, de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. De tanto que quando Moisés sobe, né, no monte para ali, vai ficar ali 40 dias e vai receber, por exemplo, as tábuas da lei, o decálogo, né? O seu irmão está lá embaixo, Arão, e aí o povo fica na cabeça dele, porque Moisés morreu, não vai voltar, e aí eles acabam fazendo um bezerro de ouro, ou seja, até uma vontade de cultuar um Deus produzido pelas mãos humanas, eles tiveram ali em meio ao deserto, né? Então, o culto aos desejos lhes trouxe terríveis consequências, perecimento e morte. Isso está destacado no Salmo 78, né? Lançando aí luz sobre aquilo que aconteceu com o povo de Israel. E Paulo adverte, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar pelos próprios desejos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 13. Essa perícope aí inteira vai estar trabalhando sobre isso. Sob tópico 2, os desejos na era cristã. Então, o drama dos desejos continua na era cristã. Perceba que esta aula, nós estamos trabalhando bastante a perspectiva bíblica, né, e um tanto mais teológica, porque você tem todos os recursos, obviamente, para
distinguir isso a uma perspectiva da psicologia, da filosofia, não tem problema nenhum. Mas aqui nós estamos destacando muito o que a palavra de Deus nos orienta. Então, nós não queremos ser reducionistas, mas entenda, tem pessoas que acham que o assembleiano ele não estuda, ele não se aprofunda, ele não vai para a página de número 2, ele fica só no raso, só na nota de rodapé, e isso não é uma verdade, né? Nós temos também que pegar todo o conhecimento que temos e saber aplicar para os nossos alunos. Às vezes nós precisamos reconhecer e saber qual é o público que está nos ouvindo, né? Existem pessoas ainda muito simples, muito humildes, e que ainda estão no leite, acredite se quiser, né? Não é uma palavra de efeito aqui, mas acredite se quiser, não é verdade? Que existem muitas pessoas que estão aprendendo ali a palavra de Deus, obviamente já passaram até pelo discipulado, mas ainda são infantes na fé. E até para nós, né? Para nós nos consubstanciarmos daquilo que de fato a palavra de Deus está trazendo. Então, olha lá, o drama dos desejos continua hoje, né? Na era cristã, com a diferença fundamental de que Cristo venceu o pecado e nos dá poder para vencê-lo. Olha que importante, né? Então, enquanto estivermos nesse corpo mortal, a gente vai enfrentar aí muitos conflitos espirituais. E todo cristão precisa decidir diariamente entre a vontade carnal e a vontade do Espírito. É uma luta, é uma batalha que nós citamos aqui no começo da aula. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Olha que forte. Para que não façais o que quereis. É um limite, é um marco de regulamentação. Gálatas capítulo 5, versículo 17. A limitação, ela pode ser compreendida como um processo ideológico que nos trava. Agora, o limite, ele é o marco de preservação da vida. E a carne, que sarx, natureza pecaminosa, tem os seus próprios desejos, que são contrários ao Espírito. Ninguém que caminha no Espírito, de uma hora para outra, vai querer matar alguém, vai querer prejudicar alguém, vai querer dar o golpe em alguém, vai querer destruir alguém. Não, quem é guiado pelo Espírito vai fazer aquilo, aquilo que é dirigido pelo Espírito. Esse Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que reside em nós. Não é verdade? Aquele que caminha no Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito. Então, não ceda à tentação a ponto de que você se afogue, né, na sua natureza pecaminosa. Então, quem é guiado pelo Espírito, né, quem tem o Espírito de Deus, discerne as coisas espirituais. Quem não tem, aí de fato está inundada no pecado. Olha, falar para mentalidades religiosas é uma complexidade. Falar para pessoas que não acreditam em hipótese alguma que existe um mundo espiritual também é muito complexo, mas nem por isso precisamos deixar de falar a verdade. Que verdade é essa? A verdade absoluta. Tem gente que diz que a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade, tem meias verdades, não tem verdade alguma, mas tem sim. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, né? Capítulo 14, versículo 6, né? João escreve dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está bradando isso no coração do ser humano. Cabe então a gente decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a sua direção. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Que maravilhoso! Esse subtópico 2 do nosso tópico 2 está top, né? Maravilhoso. A decisão do homem redimido. Aí a gente já trabalha com o nosso aluno que a obra da salvação realizada por Cristo liberta do poder e do pecado. Então o homem se encontrava no pecado. Nós estávamos condenados à morte. Irmão, a pior besteira que fique registrado é a gente achar que a gente é melhor do que alguém. A pior besteira é a gente achar que nós sabemos de tudo, conhecemos tudo, não dependemos de nada e nem de ninguém.
meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Não, irmãos, nós não vivemos aí um carpe diem. Nós precisamos se sujeitar ao senhorio de Cristo. Doa quem doer, fale o que quiser, né? Cada pessoa acredita naquilo que quiser acreditar, né? Até a própria palavra diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então há um limite, e o limite é um marco de preservação para a vida. O limite não é para o outro, o limite é para você. Você sabe até onde você pode ir. Então, entenda isso. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem. Quando nós somos batizados, imersos na água, né, há uma simbologia ali. O velho homem está morrendo. E quando emerge das águas, vem uma nova criatura. Não é que é um passe de mágica, mas ali simbolicamente nós estamos. E não é só um simbolismo, tá? Entenda o que eu estou falando aqui. Eu estou trocando em miúdos. Aquilo ali é uma veracidade, né? Porque no campo espiritual o velho homem está morrendo. Não que a gente não vá nunca mais pecar, que a natureza pecaminosa morreu ali nas águas do batismo. Só que está mostrando para um público que estamos morrendo, o velho homem está morrendo e nós estamos nascendo de novo, há um novo nascimento. Jesus conversa isso com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, né? E Nicodemos, com toda a sua sabedoria, letrado, versado na lei, ainda fazia perguntas para Jesus, e Jesus olhando para ele, né, com aquele olhar meigo, né, educado, inteligente, né? O Jesus assim, uma finesse total, disse: rapaz, você, né, homem tão estudado, não sabe dessas coisas e tudo, e o camarada ali tentando entender. Aí Jesus explica com todo amor, não é verdade, que não tem nada que voltar para o ventre da mãe, e sim o novo nascimento. Ele marca, né, uma virada de chave na vida do ser humano quando este decide se batizar, mergulhar, né? A palavra batismo, na sua simplicidade da sua tradução, vem da palavra baptizo, que significa mergulhar, imergir. E o velho homem ali morre, e na imersão, agora o ser humano, ele é uma nova criatura. Correto? Os desejos podem escravizar o ser humano em várias áreas, mas em Cristo ele pode vencer. Como? Segundo o Espírito, né? Pelo Espírito. Então, acreditando que o Espírito de Deus pode nos guiar. Existe aqui um auxílio teológico. Você pode também abrir no final do tópico 2, aí para os teus alunos comentarem, e você pode trazer também um auxílio teológico que fala aqui um pouco da imagem de Deus nos seres humanos. Efésios 4, 22 a 24, parece indicar que a imagem moral de Deus, embora não completamente erradicada na queda, foi afetada negativamente até certo ponto. O ser humano, quando ele peca, né, ele perde. Por isso que a palavra religião significa religare, né? Uma religação com Deus. Não perde de um todo, mas fica acinzentado. Esse auxílio teológico também está aí na teologia sistemática do Stanley Orton. E o tópico de número 3, o ensino sobre os desejos em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, trata dos desejos carnais e das consequências. Olha só que interessante, né? Eu vou abrir aqui para a gente poder acompanhar rapidamente, você que está com a sua Bíblia aberta aí, só para que você entenda o que o pastor Silas Queiroz está trazendo no fechamento aqui dessa lição. Atração e engano. Então, Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, ó: mas cada um é tentado, vírgula, quando atraído, e engodado pela sua própria concupiscência. Nós vimos isso aqui, não é verdade? O que é concupiscência? Fala para mim. É um desejo pecaminoso do prazer carnal, né? Isso, por exemplo, na questão da concupiscência dos olhos. Olha o que ele traz também. Versículo 15. Depois, vírgula, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Perceba a fenomenologia aqui que acontece no ser humano, né? O ser humano agora, ele pensa, sente, deseja,
né, e acaba cedendo aí aos seus desejos. Então, o próprio autor aqui da lição, ele está trazendo de que o ser humano ele tem esse fenômeno completo na sua vida ao ceder às suas vontades. Nasce de um pensamento, às vezes de uma emoção, gera um sentimento, desse sentimento, né, uma vontade, a vontade não controlada, se for para o mal, ela acaba gerando, né, um pecado, e esse pecado, por exemplo, tem consequências. Então, você vai percebendo. Então, o versículo 15 deixa claro que esse desejo pecaminoso, essa concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago traz aqui uma carta muito prática para nós aprendermos. Então, empregado o conhecido termo concupiscência, epitomia, com o sentido de maus desejos, o apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado, né? Há um processo. Eu citei aqui numa das aulas, né? A pessoa não pode dizer que está dirigindo daqui a pouco é porque o diabo pegou a minha mão no volante, virou e eu fui para o lugar errado. Não. Já é tudo aí programado na mente humana, né? Há uma vontade ali e depois a pessoa acaba, se ela não tiver um equilíbrio, se ela não repreender, né, em nome de Jesus esses pensamentos maus. É por isso que uma das lições falou tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é agradável, nisso pensai. E aí o camarada, ele está aí ocioso, está pensando em várias outras coisas e cede à tentação. Mas cada um é tentado quando atraído, ou seja, Eva foi atraída. Ela olhou para a árvore, opa, boa, o fruto é agradável, não, é aqui que eu vou comer esse fruto aqui, vou ser que nem Deus, né? Engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, o que? O desejo, né? Esse desejo pecaminoso, esse prazer. Então a faculdade da vontade é retratada nesse texto como um elemento de comunicação. Olha só que interessante, não é verdade? E isso interno, tá? E que tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar o que até a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. É o famoso termo, né? Racionalizar. Se eu racionalizo, como é que vai ter pecado? Fala para mim. Né? Ah, não, tanto faz. Não, que é isso? Não tem nada a ver. É o nada a ver, né? Não, rapaz, isso aí vai fazer uma vez, outra. Não, isso aí... Não, nesse processo a mente é entorpecida, que forte, né? Olha o termo aí, entorpecido, depois do desejo ter sido aguçado. É o Karl Marx que tem uma frase que fala, né, que a religião é o ópio do povo, né? Mas eu te pergunto, o que é o ópio do homem? O ópio do homem, meu irmão, é a sarx, é a natureza pecaminosa que entorpece, que engoda, né? O que é a concupiscência dos olhos? O que é a concupiscência da carne? O que é a soberba da vida? Tudo isso tem uma fonte, e a fonte aqui é a sarx, é a natureza pecaminosa, é a consequência do pecado. É muito fácil falar que a religião é o ópio do povo e deixar isso como uma marca que ficou na história. Mas o que entorpece o homem? O que entorpece a mente do homem? Como que a vontade ela surge na mente humana? É muito fácil falar que a religião é isso, que o cristianismo é isso, que os evangélicos são isso, que a Bíblia é isso, né? Mas ninguém quer se submeter ao senhorio de Cristo, na verdade. A gente quer implantar dezenas de ideologias, mas ninguém quer acreditar pela fé, não é? Não é assim? Tudo é só pela ciência. Porque se for pela Bíblia, se for pelo pensamento teológico, nós somos infantes. Tem que ser tudo pela metafísica, tem que ser tudo pelo racionalismo, tem que ser tudo pelo empirismo, tem que ser tudo pelo secularismo, tem que ser tudo pelo pragmatismo. E os ismos vão se multiplicando. Tem que ser tudo pelo hedonismo, é o prazer pelo prazer. Eu faço o que eu quero, não tem limite, né?
As pessoas confundem liberdade com libertinagem. Eu vou fazer o que eu quero, eu não tenho hora, né? Agora eu completei 18 anos, vou comprar meu apartamento, meu carro, vou entrar, vou sair. E a pessoa está afundada no seu desejo pecaminoso. Por que você não aborta esse processo? Confronte o teu aluno aí. Querem abortar outras coisas, na verdade, mas olha só, na lição 7 a gente estudou sobre a importância de interromper maus pensamentos. Tem muita gente que quer abortar o filho, né? Tem muita gente. Mas para quem verdadeiramente quer ser mãe, quando ela perde um filho, pergunte a ela o que ela sente. Confronte aí o seu aluno. Olha só, pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Tem gente que desanima para tudo, irmão. Não desanima para shopping, para praia, Hollywood, Disneylândia, não é? Por que não desanima para pecar? Por que não desanima, né, para ir para o mundo, para ir para a balada? Tem gente que só espera uma palavra na igreja, o pastor me feriu, a minha liderança. Tem gente que está na igreja pelo namorado, pela namorada. Irmão, cresça, amadureça, vire a chave. Não deixe com que os maus desejos te entorpeçam. Né? Se para Karl Marx, a religião é o ópio do povo, eu faço uma pergunta e que fique registrado. Né? O que é o ópio do homem? O que marca o homem na sua malignidade? Olha os casos como o do Champinha, né? Que trucidou uma moça, matou o seu namorado lá mais de 20 anos atrás. Os quarentões aí vão lembrar, né? O que leva a esses assassinatos? Acontece assassinato todo dia, né? Mas esses de repercussão nacional, desses de comoção nacional, né? O que leva o ser humano a ser perverso? Faça essa pergunta para o teu aluno. O que é perversidade? Aborte os maus desejos. Né? Quando encontra o seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Por que eu citei um Champinha aqui? Porque tem vários documentários a respeito dele. E numa dos documentários, que está aí pelo YouTube afora, tem uma parte de que ele vê esse casal, lembra dessa moça, e depois ele volta para onde eles acamparam e ele coloca a vontade, o desejo pecaminoso em prática, e ali acaba acontecendo aquela tragédia, né? Que foi lá no interior de São Paulo. Então, que o Senhor nos livre de toda tentação. Ele venceu a tentação, ele nos deu exemplo. Está aqui o Cristo, né? O nosso Messias, o Jesus Cristo, Jesus o Cristo de Nazaré, venceu a tentação. E não nos esqueçamos, contudo, de fazer, né, a vontade de Deus, renunciar à nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Viver em constante vigilância e oração. Correto? Então, a nossa conclusão, nosso fechamento é que, apesar da nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência quando guiada por Deus, e é uma grande bênção, responsável por mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias, né? A vontade aqui tem a ver também um pouco com motivação, como nós falamos. E o ânimo e o entusiasmo fazem parte da nossa vontade, né, sadia e ativa, e são dadas por Deus e servem para nos impulsionar para fazer tarefas cotidianas, independente aí da fase da vida. Então você vai lá fechar com o teu aluno. Qual é o conceito de vontade, né? Que é a capacidade humana de desejar, pensar, querer, almejar. Como é que se dá esse fenômeno completo? Né? Pensamento, sentimento, desejo e ação. Você vai respondendo as perguntas que está aí, né, na página 67, aí com o teu aluno da revista. Motive ele a estudar essa revista. Então, nós trabalhamos aqui os 3 objetivos da nossa aula de hoje, não é verdade?
Explicar o conceito bíblico de vontade, fizemos isso. Mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, também fizemos isso, elencando aqui essa fenomenologia do pensamento, né, da vontade, da ação e da consequência. E também identificamos aqui o processo de tentação que compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado, a concupiscência, né? Tenho certeza. Tiago 1,15 trabalha, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Meus irmãos, Deus abençoe, lição de número 9, esta explanada, que Deus te abençoe, tenha um ótimo restinho de semana, né? Que você compartilhe aí com mais 10 amigos, que você avance, que no dia 30 de novembro, permitindo Deus, vá lá para a sua sala de aula, chame seus alunos e eu tenho certeza que vai ser bênção demais, tá bom? Que Deus abençoe e até semana que vem eu aguardo você. Deus abençoe.